O vice-governador Guilherme Afif Domingos está entusiasmado com a possibilidade de viajar para o Brasil para divulgar o Instituto Político do PSD. É isto e o que o senhor pretende? E por que a pressa? Não, não é a pressa. O Instituto ele vai ser o formulador do conteúdo do partido. O partido nasceu acusado de não ter conteúdo. Então, ele não é de esquerda, não é de direita, então isso não é nada. Não, é nada e é tudo. Tudo o que é? É um partido que passa a ser construído de acordo com a nova realidade do Brasil. Não adianta você querer construir um partido sentado no gabinete da vida paulista. Você tem que correr e conhecer a realidade do país, esse novo Brasil que emergiu, o que pensa essa população emergente, quais são as necessidades, quais são os anseios. Portanto, os nossos seminários, ele tem o condão exatamente de organizar o pensamento. E a organização do pensamento está calcado em cima de um projeto para o país, que o partido passa a ser o intérprete a partir da nova realidade. Todos os partidos anteriores, Ney, na verdade, eles estão calcados numa realidade do século passado, né? Da luta após 64, da ideologia de esquerda e direita, e hoje eu divido o país entre conservadores e transformadores, né? Conservador pode ser de esquerda, pode ser de direita, basta dizer que ele não quer que mude. Tem tanta gente que na Constituinte não quis que mudasse nada para poder não alterar o status quo, né? A nossa visão não, a nossa visão é transformadora, que é o anseio da nova sociedade. Portanto, eu vejo com entusiasmo, porque eu já fiz isso uma vez em 1989. Você se lembra quando o PL foi formado, né? Eu fui até o candidato à presidência da República como porta-voz de uma mensagem que hoje eu estou muito feliz porque eu vejo que essa mensagem... Que é o jingo que conquistou o Brasil inteiro, né? Juntos chegaremos lá. Mas, na verdade, o conteúdo daquela mensagem, ele era um pouco antecipado para a época. Ele não... E que hoje é incrível como ele está atualizado. Portanto, é uma retomada 20 anos depois de uma peregrinação pelo Brasil com a mesma pregação atualizada e ouvindo a sociedade para escrever um programa de nação. Como é que nasceu o PSD? É inacreditável como o partido teve tanto sucesso tão rapidamente. Quando o prefeito Kassab foi escolhido candidato a vice-prefeito de São Paulo, algumas pessoas acharam estranho porque ele era razoavelmente desconhecido e as pessoas sabiam que ele era ligado a uma gráfica da sua família. Aí, na época, eu falei o seguinte: olha, vocês estão enganados, vocês estão equivocados. Esse cidadão é extremamente respeitado por ser um excelente articulador político e é o responsável pela existência do PFL do DEM no interior de São Paulo, que era PFL. Na época, uma vez uma pessoa me disse, falou, esse Kassab aí, deputado, esse camarada é danado, ele está percorrendo o estado inteiro, está montando PFL para tudo quanto é canto, ele é muito bom para fazer articulação. E tem provado isso, ele é realmente uma pessoa que tem a cabeça no lugar. Como é que surgiu a ideia do partido? Bom, primeiro você O senhor e ele são umbilicalmente ligados. O Kassab começou a vida política dele comigo, né? Eu era presidente da Associação Comercial nos anos 80 e um tio dele, que é até meio contraparente nosso, me liga e diz, escuta, eu tenho um sobrinho que gosta de política e eu gostaria que você o iniciasse. Falei, venha que eu tenho um núcleo de jovens empresários e ele vem participar desse núcleo. Ele era estudante de engenharia e de economia ao mesmo tempo, porque ele fez os dois cursos. Aí aparece o Kassab com óculos enormes, garoto, 20 e poucos anos. Começamos a trabalhar. Foi quando surgiu o projeto da Constituinte, da formação do PL, tá? E ele, desde então, se transformou no meu braço direito. Então, a campanha presidencial toda, eu corri o Brasil com o Gilberto. Ah, portanto, sim, ele era o articulador,
era o chefe da publicidade, porque era uma microempresa política o nosso projeto, então ele era o que fazia tudo. Por incrível que pareça, esse relacionamento pelo Brasil que trouxe a campanha presidencial, trouxe um relacionamento que hoje ninguém entende a rapidez com que o PSD se formou. Porque grande parte dos que estão no PSD eram correligionários nossos de 1989, começando pela Bahia, que é o vice-governador, o nosso querido amigo Otto Alencar, que foi o articulador da nossa campanha à presidência em 1989. Então foi quase um despertar dessas pessoas que estavam esparramadas em vários partidos, somando mais outros que não estavam à vontade nas suas estruturas, nos partidos onde estavam, e aproveitando este espírito de mudança, porque nós estamos num processo de forte mudança. Como eu disse, os partidos não estão mais interpretando o momento novo. Então, há um anseio do político de ver quem seria um partido, qual seria o partido que interpretasse esse anseio da novidade. Foi aí a razão do sucesso do PSD e contando com a incrível capacidade organizadora do Gilberto. Porque não é fácil criar um partido político. Não. Manter é dificílimo, Todos criar, então é muito duvidavam. mais difícil. Todo mundo sonha em criar um partido político e não consegue. Os senhores criaram em menos de 2 anos. Foi, não, que é isso, menos de 6 meses. 6 meses. Menos de 6 meses, é verdade. Pois bem, relações do Alckmin com Dilma e do Kassab com Dilma, que me parecem muito boas. Como é que o senhor vê isso? Sinal dos tempos atuais também? Claro, claro. Eu acho que hoje há uma visão pragmática. Uma coisa é a eleição, né? As composições, os jogos. Depois é a gestão. E hoje, se não houver uma cooperação entre os entes federados, a União, o Estado, os municípios, até porque hoje, no Brasil, há uma forte distorção de efeito do nosso pacto federativo. Hoje, as funções demandadas pelo povo, que é educação, saúde, justiça, segurança, é papel de Estado e município. Só que o Estado e município, que tem esta forte demanda da população, é o que fica com a menor parte dos recursos, porque 60% se concentra na mão federal, 25% no Estado e 15% no município. Então, se não houver uma cooperação entre esses órgãos, você não atende à necessidade enquanto não se muda o Pacto Federativo para dar mais recursos para o município, atender a demanda de saúde, aí está a realidade, mais recursos para atender a demanda da educação, mais recursos para o Estado para fortalecer uma política de segurança pública, que é o Estado que pega tudo no peito, a União não tem nada a ver com isso, e na parte de justiça, o grosso também é operado pelo Estado. Então, este conceito da integração dos poderes é uma necessidade para atender o que o povo deseja. Não, o senhor tem tanta razão que no século passado o simples contato entre interlocutores como Dilma, uma ex-militante, e o governador de São Paulo, um homem de centro, e o Kassab, um homem de centro, mas que frequentou um partido tido como direita, era impossível. E hoje não, as pessoas se dão muito... O senhor nota a seriedade com que a presidente Dilma trata o prefeito de São Paulo e o governador de São Paulo, absolutamente sério, normal, como se... Olha, sem nenhum eu posso resíduo... Até lhe adiantar que o relacionamento do Kassab com o Lula, né, antecedeu a esse relacionamento da própria Dilma. O Kassab e o Lula sempre tiveram um muito bom relacionamento, inclusive com a ajuda à cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo, como eu lhe disse, pelo porte, ela não pode funcionar sozinha. Não tem arrecadação para poder aguentar o empuxo, né, da demanda. E ser prefeito de São Paulo é um problema sério, porque você está administrando uma nação, né? Com 36 bilhões de reais, que é muito pouco dinheiro, né? Esse é o grande desafio. Se não houver essa cooperação, você não governa. Doutor Guilherme, o senhor recentemente trouxe à tona um tema que, pela primeira vez no Brasil, ele foi desenvolvido por um homem público.
Hoje ele já ganhou espaço porque a literatura internacional trata desse assunto e porque um empresário brasileiro chamado Eike Batista, a cada vez que se manifesta, usa esta expressão: eu sou simplesmente um empreendedor. O senhor trouxe o empreendedorismo para a vida pública como secretário do Serra pela primeira vez na vida pública de São Paulo. A história do empreendedorismo, o Ney, ela pega desde o início da minha atuação na vida pública com a bandeira da pequena empresa. Você não se esqueça que eu me elegi constituinte com aquela votação, com a bandeira do microempreendedor e da microempresa e da pequena empresa. E dentro da Constituinte eu fui o autor do artigo 179 da Constituição, que acabou gerando o Simples, que foi regulamentado quando eu fui presidente do SEBRAE, né? Eu fui também presidente do SEBRAE. Então, a bandeira do empreendedorismo sempre foi a bandeira que ficou impregnada, né, dentro do nosso espírito, da nossa alma. E, recentemente, na gestão Serra, nós tivemos a oportunidade de criar a figura do MEI, do microempreendedor individual, que é este informalzinho, que no Brasil são 12 milhões de pessoas. Nossa. No estado de São Paulo são 3,5 milhões, ou seja, a população do Uruguai trabalhando na informalidade, que é a cabeleireira, a manicure, o carpinteiro, o pintor, o vendedor de pipoca. Conserta a televisão, conserta a rádio. Então, esse universo, né, não era formal. Ele não tinha cobertura formal. Então, eu levei ao Lula, em 2004, ainda como presidente da Associação Comercial, a ideia da criação do microempreendedor individual e que se tornou realidade 3, 4 anos à frente e já por coincidência eu como secretário de Estado do Trabalho, mas que incorporava o tema empreendedorismo. Mas quero lhe dar uma notícia. Pesquisa recente feita pelo partido para compreender o pensamento desse novo Brasil, nos deu um dado que eu já sentia que era isso. 67% da população sonha em trabalhar por conta própria. 25% sonha em trabalhar para o Estado. E 8% sonha em trabalhar na iniciativa privada. O que é isso? Trabalhar na iniciativa privada num mundo em crise é alto risco. Ora, se é alto risco, eu prefiro enfrentar o risco sendo patrão de mim mesmo. Tá? Este é um clamor de liberdade extraordinário, o que marca a alma empreendedora que existe no Brasil. Nem todos conseguem, mas o sonho está lá. O sonho está na cabeça da pessoa. Eu quero trabalhar, e o sonho dele é trabalhar ele com a família. Porque o espírito de família é muito forte no brasileiro. Então, fala, se eu pudesse ter uma esposa trabalhando comigo, com os meus filhos. Então, a ideia, família e empreendedorismo estão muito interligadas. E eu fico feliz de poder estar vivendo num tempo que talvez eu enxergava que poderia acontecer, mas que não viesse nesses 30 anos e veio. Vamos falar do Super Simples, de algumas lendas. Tem lendas aí do senhor, da mulher que fazia coxinha e que vendia coxinha para não sei quem, que acabou sendo... Existem várias lendas aí, várias histórias. Nós voltamos já com o vice-governador de São Paulo.